Oi, gente, mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre a pontuação. Quais são os sinais de pontuação que nós temos na língua portuguesa. Então, ó, por ser uma aula bem extensa, né, porque a gente tem uma variedade muito grande de sinais de pontuação, nós vamos dividir em algumas partes, tá? Então, a primeira parte é essa daqui, que nós vamos falar sobre o ponto final, sobre os dois pontos, as reticências e os parênteses, tá? Esses aqui tem até poucas regras, né? Vocês vão ver, por exemplo, na parte da vírgula, que tem muito mais regra de uso do que essas daqui, tá? Então, essas daqui são tranquilas porque tem poucas regras, tá? Então, o ponto final, ele usa para indicar o fim de uma frase declarativa. Então, lembra lá no início das nossas aulas, né? Quando a gente estudava tipo de frase, que tinha a frase interrogativa, a frase exclamativa, né? A frase negativa, declarativa negativa e a frase declarativa afirmativa. Então, ó, as frases declarativas, sendo afirmativas ou negativas, elas precisam de um ponto final, tá? Então, aqui, ó. Gosto de sorvete. Aqui eu não estou perguntando e nem estou expressando uma emoção para ser exclamativa. Então, logo, ela vai ser declarativa, porque ela declara alguma informação. A informação que ela declara é que gosta de sorvete, que alguém gosta, né, de sorvete. Então, ó, eu preciso de um ponto final para finalizar a minha frase, ok? Para separar períodos. Período vai ser aquela frase que vai ter oração, né? Sendo um período simples ou um período composto. Então, ó, fica mais um tempo, ainda é cedo. Então, aqui eu tenho uma frase com um verbo. Se eu tenho uma frase com um verbo, é uma oração. E que também pode ser chamada de período. No caso aqui, por eu ter só um verbo, que é ficar, é um período simples. Então, para finalizar esse período aqui do fica, eu preciso de um ponto final. Só que aqui eu tenho um outro período, ainda é cedo. Por que é período? Porque eu tenho o verbo ser aqui, em forma do é. Tá? Então, eu preciso também de um ponto final. Então, em frases declarativas, eu preciso do ponto final. E para separar os períodos, eu também preciso do ponto final, tá? E para abreviar palavras, esse aqui é o mais comum, né? Então, eu tenho aqui o V, o X, o A aqui, indicando feminino. Então, ó, para abreviar, para ter uma noção de que essas palavras, que essas letras não estão soltas dentro de um contexto, eu preciso, ó, colocar ponto final para indicar que é uma abreviação. O que é uma abreviação? É uma palavra reduzida, tá? Então, esse V com ponto final e esse X aqui, ele tá indicando a abreviação de qual termo? Que é de vossa excelência, tá? Então, esses aqui são os casos do ponto final, tá? Para finalizar frases declarativas, finalizar períodos ou separar períodos e abreviar palavras, ok? Aí, os dois pontos. Dois pontos vai ser para iniciar a fala de um personagem, quando a gente tem discurso direto, principalmente nas narrativas, tá? Então, o aluno respondeu, parta agora. Você percebe aqui, ó, que esses dois pontos tá sendo usado para indicar que o personagem vai falar depois. Então, o personagem vai falar o quê? Parta agora, tá? Então, ó, eu uso dois pontos para indicar a fala do meu personagem que vai logo depois, tá? Antes de aposto ou oração apositiva. Lembrando que aposto ou oração apositiva, as duas têm a função de explicar algo, tá? Só que o aposto aqui, ele explica dentro de uma oração, ele é a parte de uma oração, tá? E a oração apositiva é quando a oração toda tem a função de explicar. Então, ó, aposto é quando dentro da oração inteira eu tenho uma parte que explica. Aqui na oração apositiva, a oração inteira tem a função de explicar um outro termo ou uma outra oração que veio anterior, tá? Então, aqui, ó, sendo explicando uma parte como aposto ou explicando através da oração inteira com a oração apositiva, ambas precisam antes vir iniciada do sinal de dois pontos, tá? Então, olha aqui, ó, anote o número do protocolo. Você sabe qual é o número? Não, então ele vai explicar depois. Aqui eu não tenho uma parte que explica. Se eu tenho uma parte que explica, essa função aqui é de aposto, tá? Lembra? A minha oração inteira não tá explicando. É só essa parte aqui que tá explicando. Então, se é uma parte, só isso aqui é aposto, tá? Não é oração apositiva. Sendo uma parte ou a oração inteira, eu preciso iniciar, ó, com os dois pontos, tá? Então, antes de aposto ou oração apositiva, eu preciso usar os dois pontos, tá? Se
Antes de citação direta, a mesma coisa daqui, ó. Só que aqui o personagem vai falar diretamente e aqui eu tenho uma citação, ou seja, alguém falou anteriormente e eu vou reproduzir a fala de alguém. Então, olha aqui, ó. Como dizia Vinícius de Moraes. Então, ó, eu tô dizendo na frase que o Vinícius de Moraes já disse anteriormente a mim, tá? Então, ó, como dizia Vinícius de Moraes, 2 pontos. Por que os 2 pontos? Porque eu vou reproduzir essa fala que já foi dita por alguém. E qual foi a fala? Ó, que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, quais são os casos dos 2 pontos? Revisando, ó, iniciar a fala de personagem, antes de aposto ou oração apositiva e antes de uma citação direta, tá? Então, aqui, ó, o terceiro caso, o terceiro sinal de pontuação, reticências. Cuidado que o nome disso aqui, a gente não tá contando a quantidade de pontos, né? Porque qual é a mania do aluno? Isso aqui é ponto final, porque eu tenho um ponto só. Não sei, eu presumo que é assim que funciona na cabeça do aluno. Mas, ó, isso aqui é ponto, né? Que a gente fala mais, coloca aí, ponto. A gente sabe que é o ponto final. Aí aqui, 2 pontos, né? Então, a lógica, um ponto em cima, um ponto embaixo, 2 pontos. Isso aqui não é 3 pontos, pelo amor de Deus. O nome disso aqui é reticências. Isso aqui não é uma brincadeira de contar quantos pontos tem, não, tá? O nome desse sinal aqui é reticências, não é 3 pontos. Não viaja na maionese, não, tá? Então, ó, reticências, para que ele é usado? Primeiro, para indicar dúvida. Então, ele indica a dúvida. Então, olha aqui, ó. Andei pensando em algo. Tu sabe qual é o algo? Não, ó, mas não é nada demais. Então, aquele sinal ali de reticências, que não é 3 pontos, tá? Ele tá indicando uma dúvida. Ele não fala o que ele tava pensando, né? O que ele andou pensando, tá? Então, o primeiro é para indicar dúvida. Segundo, interrompe uma frase. Então, olha aqui, ó. Quem sabe se tentar mais tarde? Essa frase, ela não teve continuidade. Então, toda vez que eu tenho uma frase que ela continua e não tem final, não tem uma conclusão, você vai usar o ponto de reticências, tá? Porque ela não tem uma conclusão, ela não tem um fechamento, tá? Então, toda vez que tiver essa ideia que foi interrompida, você coloca as reticências, tá? Parênteses. Ela tem várias funções, tá? Aqui eu só coloquei uma até pelo espaço do quadro, mas ela é bem simples de você perceber. Então, olha aqui, ó. Para que serve o parênteses? Para isolar palavras, frases com caráter explicativo. Então, se eu tenho uma palavra que está explicando um termo anterior ou uma frase que está explicando um termo anterior, eu posso usar os parênteses, tá? Depois, eu posso usar datas para isolar datas também. Então, no dia, isso aparece muito em textos jornalísticos, né? Na tarde de ontem, aí tem entre parênteses 18. Então, o que é esse 18? Foi no dia 18, tá? Daquele mês. Então, ó, isso aqui você vai usar, essa data você vai usar entre parênteses, tá? Isso pode ser dia, pode ser mês, pode ser ano, tá? Aí aqui, podem substituir a vírgula ou outra versão, nessa mesma função de explicar alguma coisa. Então, se eu estou explicando com vírgula, eu posso trocar pelo travessão, eu posso trocar pelo parênteses. E se eu estou explicando através do travessão, eu também posso substituir pelos parênteses. Então, olha aqui. Aqui eu só coloquei um exemplo, tá? Mas esses aqui todos fazem parte do nosso cotidiano, tá? Então, se isolar frases ou palavras com caráter explicativo, você já sabe que já pode ir lá colocar os parênteses, tá? Se for para separar uma data, para isolar uma data, você também coloca entre parênteses. E se for para substituir uma vírgula ou uma travessão, também nesse sentido explicativo, você pode usar entre parênteses, tá? Então, exemplo aqui, ó. Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna. Ali, ó, eu tenho uma data, eu tenho um ano, né, que é 1922. Eu isolei esse ano com parênteses, porque eu posso, ó, isolar datas, tá? Então, para você ter uma ideia melhor, aí para você não levar tudo isso para sua prova, parênteses vai isolar. Primeira coisa que você tem que pensar. Os parênteses, eles servem para isolar algo. E normalmente eles isolam alguma coisa que dá ideia explicativa, tá? Então, até aqui nós finalizamos. Na próxima aula nós